gente! Bom dia, boa tarde ou boa noite pra vocês! E hoje eu quero dizer que a sua vida vai se prosperar como esse feijão, né, mãe? Muito feijão! Muito feijão! Meu Deus! O que é isso, Raíssa? Crê! Que é isso, Raíssa? Eu tentei! Eu tentei. Dá uma palavra positiva, de ânimo, de vitória. Então vamos lá. Meu amigo, minha amiga, você zangou até eu, Raíssa. Até eu fiquei zangada. Vamos tentar mais uma vez. Muita prosperidade chegando pra você como feijão. Como grãos de feijão, muito dinheiro tá chegando na sua vida. Em nome de Jesus, receba a vitória, receba a prosperidade que vem do trono de Deus pra tua vida. Em nome de Jesus. Uhul! Só ouro! Só ouro!